Sua Bíblia em Lucas capítulo 15, dando sequência à série Parábolas de Jesus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos 3 parábolas dentro deste capítulo, que falam de 3 coisas perdidas e 3 coisas perdidas que são procuradas e que são achadas. Isso nos remete a coisas muito preciosas nesta noite. E Jesus, dentre muitas outras situações, nessa situação também, Jesus está reunindo-se com pecadores, com publicanos, e os escribas e fariseus ficam indignados com a atitude de Jesus em reunir-se com publicanos e com pecadores. Porém, Jesus veio para isso, né? Veio para achar o que havia perdido e para salvar o pecador. E nenhum de nós deixamos de estar incluídos nesse projeto de Jesus, porque todos nós somos pecadores. Vamos ver aí, Lucas capítulo 15. Antes de ler, é importante lembrar uma coisa, que publicanos eram judeus que trabalhavam contra os judeus, a favor do Império Romano, explorando os judeus em relação a impostos, mas eles não recebiam apenas os impostos devidos, eles exploravam, eles recebiam mais do que deviam receber. O Império Romano já explorava, e os publicanos, que eram também recebedores de impostos, eles exploravam mais ainda. Então, essa coisa sempre existiu na face da terra, não é? E nós vemos aqui que os fariseus e os escribas, os fariseus eram os religiosos de uma seita dentro do judaísmo. O judaísmo tinha algumas seitas, as mais fortes, e eram os fariseus, saduceus e os essênios. O próprio apóstolo Paulo era fariseu desta seita, então o próprio judaísmo já era dividido, mas eles se achavam superiores aos demais, mais santos que os demais, e por isso eles não admitiam a possibilidade de Jesus estar falando de Deus e se reunindo com publicanos e com pecadores, porque eles não se achavam pecadores, eles se achavam o máximo. E é exatamente o contrário. Jesus veio para salvar todo aquele que estava perdido. E dentre eles os pecadores, os publicanos, os fariseus, escribas e todos nós. Vamos ler Lucas capítulo 15. É um texto um pouco longo, mas eu quero, dentro daquilo que nós temos proposto, não falar muito tempo, mas extrair algo muito forte para a nossa vida. Lucas capítulo 11. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Diga todos. Lucas 15. Todos. Todos. Amém? Jesus veio para todos, para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? São 3 parábolas que contam para mim 4 histórias. Talvez você, assim, de pronto não consegue ver 4 histórias, mas consegue ver apenas 3, uma em cada parábola. Mas na verdade são 4 histórias. Você vai compreender no decorrer da mensagem. São 4 histórias de perdidos e achados. Mas preste muita atenção. Todas elas terminam em festa. Amém? As 3 parábolas de coisas perdidas terminam em festa. Porque elas nos mostram um Deus maravilhoso, misericordioso, gracioso, que busca qualquer um de nós que estiver perdido, seja fora da casa ou dentro da casa. E a Bíblia diz que a festa nos céus
que os anjos se alegram quando um pecador se arrepende. É impressionante olhar aqui, nesse capítulo 15. Primeiro que Jesus se reúne com pecadores, com os fariseus, com os publicanos e os escribas, ou melhor, reúne-se com publicanos e pecadores. Mas os fariseus e escribas, fariseus era a seita mais rígida, uma das seitas mais rígidas. Os escribas eram aqueles que escreviam os textos. Eram homens, fariseus e escribas eram homens que estavam, do ponto de vista humano e da religião, acima da média dos demais. Mas do ponto de vista de Jesus, eles eram legalistas, eles eram religiosos, sem amor e sem misericórdia. E para esses fariseus e escribas, os publicanos, cobradores de impostos, e outros pecadores de outras classes, não eram dignos de receber nenhuma palavra da parte de Deus. E Jesus se reúne com esses pecadores, com esses publicanos. No versículo 1 e no versículo 2. Do versículo 4 ao 7, nós temos a parábola da ovelha perdida, que retrata o coração de Deus, o próprio Deus, o grande pastor das ovelhas, que faz de tudo para resgatar uma só ovelha. É muito importante para Jesus. Uma só ovelha é muito importante. E uma ovelha arrependida, restaurada, de volta ao aprisco daquele pastor que é o próprio Senhor, gera também festa nos céus. A dracma perdida. Dracma é uma moeda grega, era uma moeda grega da época. A mulher tinha 10, ela perdeu uma. Era um dia de serviço de um trabalhador. Mas aqui está expressando também que qualquer pessoa tem muito valor para o Senhor. E Ele é capaz de procurar. E quando encontra aquela dracma, essa mulher também convida seus vizinhos e faz uma festa. Algo que havia perdido, que foi encontrado e agora termina em festa. É lindo isso. O filho pródigo que sai de casa, ele pega o dinheiro da sua herança que ele tinha direito após a morte do seu pai. Mas antes do seu pai morrer, ele não tinha o direito de pegar. Era o direito à herança dele. Mas ele gasta esta herança dissolutamente. Em Provérbios há um versículo que a herança antecipada não é uma bênção. Sabia que isso é um conselho para nós? Cuidado em querer receber herança de maneira antecipada. A Bíblia diz que não é bênção, não é? Isso é um princípio espiritual. E esse filho quebra esse princípio, reivindica do pai, e ele deixa a casa do pai. Mas há um quarto personagem, que nos conta a quarta história, que é o filho que estava na casa do pai, o filho do irmão pródigo, que estava na casa do pai, mas que também não soube valorizar a presença do pai e desfrutar da presença do pai e as coisas do pai. Então veja bem que há um filho que perdeu-se fora, mas há o filho que estava perdido dentro também. Essas são duas partes mais tristes da história, ou dessas histórias. Essas três parábolas têm o mesmo princípio, falam da mesma coisa. Eu queria falar desses filhos, ou do filho pródigo, do filho mais novo, 4 fases da vida dele. Inclusive não fui eu que criei essas 4 fases. Eu vi isso de um pregador, que disse que ouviu de um outro pregador, que ele depois entendeu que outro falou lá atrás, 300 anos atrás. Isso significa que todos nós copiamos, amém? Que até os grandes copiam, não é? Até os grandes copiam, não tem nada de errado em copiar. Mas eu quero citar essas 4 fases do filho mais novo, que é, de certa forma, algo muito forte para nós. Primeira fase,
ele era feliz inconscientemente na casa do pai. Você já falou muito isso. Era feliz, mas não sabia. Ele era feliz, mas não sabia. Ele era feliz inconscientemente na casa do pai. Segunda etapa, ele era infeliz inconscientemente no país distante. Cheio de ilusão, infeliz, inconscientemente. Ele estava ali, gastando o dinheiro do pai, desfrutando de muitas coisas, mas era infeliz e não sabia que era infeliz. Também tem gente que é infeliz e não sabe que é infeliz. Não tem a consciência que é infeliz. Terceira etapa, ele era infeliz conscientemente lá no chiqueiro, quando tudo acabou e ele teve que arrumar. O único serviço que sobrou para ele foi tratar de porcos. Para a nossa cultura, tratar de porcos não é um serviço humilhante, mas para aquela época, para um judeu, era muito humilhante. Depois vamos entender mais. E a quarta etapa desse filho pródigo era que ele era feliz, agora conscientemente, de volta da casa do pai. Pois bem, das três parábolas nós vamos nos deter nesta, que chamamos de filho pródigo, embora esse tema não esteja correto. Esse título colocado na Bíblia não está no original, não foi inspirado pelo Espírito Santo. Alguém, para nos ajudar e facilitar o nosso entendimento, colocou ali a parábola do filho pródigo. Mas eu teria outra ideia para colocar, mas não coube a mim organizar a Bíblia como está. Eu não tive esse privilégio, outros tiveram e nós somos abençoados. Mas, voltando aqui então à primeira fase, inconsciente, na casa do pai, onde ele tinha tudo, ele tinha a presença do pai, ele tinha a presença dos irmãos, ele tinha a mesa farta, ele tinha toda a comida, ele tinha o conforto, ele tinha a segurança, ele tinha tudo na casa do pai. Só que ele era feliz, mas ele não sabia que era feliz tendo essas coisas. E ele deu lugar a um sentimento, que é um sentimento que tem assolado muitas pessoas em muitas áreas da vida. É o sentimento de insatisfação. Diga para o teu vizinho, cuidado com a insatisfação. Cuidado com a insatisfação. Eita, vírus perigoso é o vírus da insatisfação. Como as pessoas estão insatisfeitas nesta época, nesta geração, nesse século. As pessoas estão insatisfeitas no casamento, estão insatisfeitas com o trabalho, estão insatisfeitas com a casa, estão insatisfeitas com a família, estão insatisfeitas com a igreja, estão insatisfeitas com a célula, estão insatisfeitas com a vida que tem com Deus, estão insatisfeitas consigo mesma, estão insatisfeitas até com o próprio Deus. E no versículo 12, é onde tudo começa na vida desse moço. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os pertences. Ora, na insatisfação se começa a destruição de muitas coisas boas que nós temos. Cuidado com a insatisfação em qualquer área da sua vida. Muito cuidado, porque a insatisfação tem levado muito a destruírem coisas maravilhosas na sua vida. E depois pode ser tarde para reconquistar ou para restaurar. Isso é muito sério, meus queridos. Na segunda etapa da vida deste rapaz, ele era infeliz inconscientemente no país distante. Ele estava nas festas, nos prazeres, viajando, tinha muito dinheiro. Mas ali no versículo 13, passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois da insatisfação,
vem a dissolução. Isso é sério. Cuidado com a insatisfação, porque a insatisfação pode trazer dissolução. Foi o que aconteceu com esse rapaz. Ele destruiu o relacionamento familiar, ele destruiu a herança, ele destruiu parte da sua vida, por causa que deu lugar à insatisfação. De certa forma, esse jovem matou seu pai no seu coração. Diz: pai, eu quero o meu dinheiro, eu quero satisfazer a minha vontade, os meus desejos, não me importa o que o senhor pensa, o que o senhor acha, o que importa é que eu tenho direito, eu quero agora, eu quero fazer o que quero fazer, o que penso em fazer, e não importa o que o senhor pensa sobre isso. Ele rebelou-se contra o pai. Foi uma rebelião contra o pai. E a Bíblia diz que ele vai para uma terra distante, não cita o nome da terra, do país. Ficou vago isso. Isso é até interessante estar assim, porque o fato de estar vago quer dizer que alguém pode estar distante em qualquer lugar. Alguém pode estar distante em qualquer lugar. Uma terra distante pode ser qualquer lugar onde a pessoa acha que vai encontrar a felicidade, supostamente preencher o vazio do seu coração. Estávamos terça-feira no curso de noivo, Ricardo, Aline, Brodinho e Ana Vanessa, 4 jovens que vão se casar. Vai ser muita festança, amém? Eles estão querendo fazer igual os judeus, 7 dias de festa. Mas eu dizia uma frase que eu acho impactante: se você se casa para ser feliz, se você acha que casando você vai ser feliz, se você é infeliz solteiro, não case. Não case. Se você é infeliz solteiro e acha que você vai casar para ser feliz, não case, porque não vai ser. E vai fazer a outra pessoa infeliz também. O propósito do casamento não é fazer alguém feliz. O propósito do casamento é constituir uma família. A felicidade tem que ser uma convicção que ambos vão construir. E nessa geração as pessoas agora acham que não são mais felizes no casamento e querem mudar de casamento. Isso não é princípio de Deus. Então não se casa para ser feliz, se casa para constituir uma família. Agora, a felicidade deve ser construída por ambos no casamento. Não deve ser infeliz o casamento. Mas só será feliz se ambos construírem. Mas se alguém é infeliz solteiro, não deve casar. Não deve casar. Porque vai ser mais infeliz ainda e vai gerar mais infelicidade a outra pessoa também. Fui claro? Foi não, né? Ninguém falou nada? Eita Deus. Você não falou, Valéria? Eita glória. Fala, Jeová. Não é? Terceira fase deste moço, era infeliz conscientemente no chiqueiro, cuidando de porcos. Quando ele chegou lá, ele disse, a ficha caiu: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Os empregados do meu pai têm comida, têm roupa, têm cama, têm tudo, eu aqui agora. Aí ele percebeu que era infeliz, agora ele estava consciente que era infeliz. Mas ele era infeliz antes, quando saiu da casa do pai ele já era infeliz. Quando ele estava nas festas ele era infeliz. Quando ele estava gastando dinheiro ele era infeliz. Mas ele teve que perder tudo para entender que ele era infeliz antes.
E só agora, cuidando dos porcos, que ele se vê de fato, de verdade, que ele estava infeliz. Porque ali ele gerou a dissolução de tudo aquilo, não é? Sabe, o pecado é muito enganador. O diabo nunca vai aparecer para você de chifre, de rabo e de tridente na mão, querendo te destruir. Ele vai te oferecer algo bonito, algo prazeroso, porque o pecado geralmente é bonito e prazeroso. Só que ele é mortal, ele é destrutivo. O diabo é terrível. E ele faz isso para destruir as pessoas. E assim fez com este jovem. Quarta etapa da vida deste jovem, que ele era feliz conscientemente de volta à casa do pai. E quando ele diz pai, primeiro ele ensaia, né? Lembra que ele ensaiou? Eu vou voltar para a casa do meu pai, vou dizer, pai, pequei contra o Senhor, contra os céus, não sou digno de ser chamado seu filho. Ele ensaiando, lá atrás. Não precisa de me tratar como filho, mas me trata como um dos seus empregados. Me dê um trabalho para fazer, me dê um salário, para eu garantir o meu pão de cada dia, a roupa que eu preciso, que eu não tenho mais, porque eu estou agora fedendo a porcos, não sou digno de ser chamado teu filho. A Bíblia diz que ele caiu em si, no versículo 17, 19, ele caiu em si. Por que ele caiu em si? Porque antes ele havia perdido a sua verdadeira consciência. O pecado tira a pessoa do centro, o pecado tira a lucidez da pessoa, o pecado cega os olhos da pessoa, tapa os ouvidos da pessoa, o pecado endurece o coração da pessoa, e a pessoa em pecado, ela não consegue discernir a voz de Deus, muitas vezes, a não ser que o Espírito Santo venha e convence, porque é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo eterno. E a minha oração, nesses dias preparando essa palavra para isso, é que o Espírito nos convença do nosso pecado, da justiça e do juízo eterno, que voltemos ao centro do nosso ser e da vontade de Deus. E ele se arrepende. Ao arrepender-se agora, ele não faz nenhuma reivindicação, mas ele pede misericórdia. Aquele moço que havia reivindicado as coisas do pai, ele agora pede misericórdia, não reivindica absolutamente nada. Mas o arrependimento, meus queridos, leva uma ação. Esse jovem toma ação. Arrependimento não é aquilo que você apenas sente, mas arrependimento é aquilo que você faz. O que demonstra o arrependimento não é o sentimento que temos, mas é a atitude que tomamos, é que prova se temos arrependido ou não. Porque sentimento nem sempre é prova de arrependimento, e sentimento sem mudança não é um arrependimento completo, porque o arrependimento ele implica em três coisas: em mudança de mente. Você pode repetir, por favor? Diga: arrependimento implica em três coisas: mudança de mente, mudança de emoção e mudança de direção. Isso é arrependimento. Arrependimento muda a nossa maneira de pensar. O arrependido muda a sua maneira de sentir. E o arrependido muda a sua maneira e o caminho a tomar. A sua direção é mudada, é transformada. Mas presta atenção numa coisa. Ele chega diante do pai e fala: pai, pequei contra ti e contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho. E antes dele terminar tudo que ele havia ensaiado, o pai o interrompe. Olha o versículo 22, o pai o interrompe. No 21 ele começa a falar o que ele havia ensaiado, mas no 22 o pai o interrompe e diz:
trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo, sandálias nos pés, trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Olha o coração do pai. O pai agora queria simplesmente receber o seu filho, festejar a volta do seu filho, e não fala nada, não exorta. Certamente depois tiveram uma conversa, né, claro, certamente, né? Mas nesse momento o pai não fala nada, não recrimina, não briga com ele, não fala nada duro com ele. Nesse momento apenas o pai o abraça e manda trazer roupa, sandália, anel, e manda matar um novilho cevado. Por que o pai faz isso? A roupa representa a honra, a sandália dos pés representa que agora ele é livre, ele não é escravo, ele é livre. O anel no dedo representa que ele é filho, que ele é herdeiro, e agora ele está sendo restituído a ele o seu lugar de filho, o seu lugar de alegria, o seu lugar de paz. O bezerro cevado era para ocasião muito especial. O outro irmão fala, nem um cabrito me dá. Ele nem pensa no cevado. Por quê? Porque o cevado não era para o dia a dia. O cevado é para quando recebia uma visita especial. E o pai fala, então mata agora o cevado. Mata o cevado porque nós vamos festejar. Significa que Deus tem prazer em perdoar seus pecados, te receber novamente. Deus é o Deus de mais uma oportunidade sempre, meu querido. Até quando Deus vai me dar mais uma oportunidade? Deus sempre vai te dar mais uma oportunidade. Sempre vai te dar mais uma oportunidade. Porque Ele é amor, porque Ele é misericordioso, porque Ele é cheio de graça. Amém? Mas o segundo personagem, é interessante a gente olhar para ele também. Ele estava perdido, mas agora não fora de casa, ele não saiu de casa, estava dentro de casa, mas estava perdido. Ele não gastou a herança do pai, absolutamente não, mas ele também não tinha intimidade com o pai, ele não conhecia o coração do seu pai, ele recriminou seu pai quando seu pai recebeu o irmão perdido, porque ele não conhecia o coração do seu pai. Muitas vezes nós julgamos as pessoas em algumas atitudes, porque nós não conhecemos o coração das pessoas, não é verdade? Mas quando nós conhecemos o coração das pessoas, nós vamos poder compreender melhor aquela pessoa. Quando você não compreender uma pessoa por alguma decisão, procure conhecer o coração daquela pessoa, porque você pode muito bem concordar com ela. Então esse segundo filho que tinha ficado em casa, ele sentia-se como escravo e não como filho, sentia-se como empregado e não como filho, estava trabalhando, estava dando suor pelo pai, mas ele não gozava da intimidade do pai. É aquela coisa que às vezes a vida cristã se torna um fardo para alguns de nós. A vida cristã tem que ser para nós um prazer e não um fardo. Vir ao culto deve ser um prazer, ir à célula deve ser um prazer, liderar deve ser um prazer. Ah, pastor, mas não é fácil. Não, não é fácil mesmo, mas deve ser prazeroso. Amém? Deve ser prazeroso. Porque se para você é um fardo estar no culto, estar na célula, fazer alguma coisa na igreja, você está igual aquele filho que ficou em casa, não está igual o que foi para o mundo, os que estão no mundo lá fazendo grandes besteiras, mas você está também em casa, com a mesma atitude, com o mesmo coração. É a mesma coisa. Então tem o perdido fora de casa e tem o perdido dentro de casa. E eu não sei qual é o pior. Não sei qual é o pior. Ser perdido fora da casa ou ser perdido dentro da casa. Vivia na casa do pai, mas não tinha comunhão com o pai. De maneira alguma. Sabe, queridos, vida cristã sem deleite é religiosidade. Religião
mata, religião destrói, religião entristece, não é? Por obrigação, não. Há uma palavra muito importante: autorresponsabilidade. Diga autorresponsabilidade. Nós precisamos de desenvolver em nós a autorresponsabilidade. Não é por obrigação, mas é porque eu tenho autorresponsabilidade. Eu tenho uma convicção da responsabilidade que eu tenho com o corpo de Cristo, com a igreja, por isso que eu me envolvo, por isso me comprometo. Mas não sou obrigado a fazer nada, ninguém é obrigado a fazer nada. Mas devemos ter autorresponsabilidade. E quando nós temos autorresponsabilidade, nós temos prazer em participar, em fazer, em envolver. Quando fazemos por obrigação, é um tédio, queridos. Eu vou nessa programação porque o bispo mandou ir. O bispo falou que tem que ir. E às vezes um líder, já ouvi líder falar isso para liderado. O bispo está exigindo, o bispo quer que vai. Não é uma questão de eu querer. É claro que eu quero muitas coisas, mas você não deve fazer porque eu quero. Você deve fazer porque você tem autorresponsabilidade com a igreja, com o corpo de Cristo, com o reino de Deus. Você deve fazer porque você tem prazer em fazer. Você deve estar porque você deve ter prazer em estar. Se envolver e comprometer porque tem prazer em comprometer e em se envolver. Amém, meus irmãos? Isso faz toda a diferença. E esse segundo filho, algo terrível aconteceu com ele. O primeiro filho matou o pai no coração, mas esse segundo filho matou o irmão no coração. O irmão que saiu de casa. E quando ele vai falar com o pai, nem fala: o meu irmão voltou. Ele fala: o teu filho voltou. O teu filho voltou. Não tinha sentimento de pertencer. Olha que terrível. Não tinha sentimento de pertencer. Sabe, uma das coisas que muito entristece quando alguém me procura e fala assim: pastor, o que vocês vão fazer? Alguém que está na igreja há muito tempo, considero, é membro do corpo, né? O que vocês pensam em fazer? O que vocês vão fazer nessa situação ou com aquilo? A pessoa não tem sentimento de pertencer. Ela parece que não faz parte, está na igreja há muitos anos, mas não faz parte, não se sente parte. Isso é horrível. Enquanto devia falar: o que nós vamos fazer? Nessa situação, ou nessa data, o que vamos fazer? Não deveria ser assim? Pertencimento. Essa palavra está certa? Sentimento de pertencimento. Nossa, ficou feio, não? Vou até beber água. Que horror, meus irmãos. Alguém que está dentro da família, mas não se sente parte da família. Era esse segundo filho aqui. Ficou lá, trabalhou, se esforçou, se deu, se entregou, mas não desfrutou, e ainda matou o seu irmão no seu coração. Os publicanos e pecadores representam um filho pródigo. Preste atenção. Os publicanos e pecadores representam um filho pródigo que saiu para a dissolução de todas as coisas. Mas os fariseus e escribas representam esse filho que ficou na casa, legalista, religioso legalista. Está ali, mas não está comprometido, envolvido com a graça e com a misericórdia. Não entendeu o amor do Pai, não compreendeu o coração do Pai, não conheceu o coração do Pai. É legalista, é justiceiro e cheio de justiça própria. Esse rapaz estava cheio de justiça própria. Ele não entendeu que o seu pai estava oferecendo graça ao irmão. Porque graça é exatamente isso, favor imerecido. É por isso que muitos não entendem a gente. Fulano pecou, fez tanta besteira na vida, agora diz que converteu, e
e agora vai para o céu. É a graça, é a graça. É o favor imerecido, que só pode ser compreendido com a mente de Cristo, não se compreende com a mente natural. Mas como termina tudo isso? Termina de maneira incrível. Como termina essa história dos dois filhos? De maneira incrível. O filho que estava fora de casa termina na história dentro de casa. E o filho que estava dentro de casa termina na história fora de casa. Ele nem entrou para casa. Ele não entrou, ele ficou do lado de fora da casa. Deu para entender isso? Onde Jesus disse, os últimos podem ser os primeiros. Por isso que o importa não é só como nós começamos, importa como nós terminamos. O importante não é como se começa, mas é como se termina todas as coisas na nossa vida. Amém? E nós precisamos entender isso. Mas há um terceiro personagem. O tempo realmente hoje está sendo um pouco mais prolongado. Eu peço paciência aos irmãos. Ainda quero falar um pouquinho sobre o terceiro personagem, que é o pai. O pai amoroso, com isso eu vou concluir. Ele não desiste de amar o seu filho. É filho, ele não desiste de amar o seu filho. Ele é o pastor que vai atrás de uma ovelha que perdeu. Esse pai está na figura daquela mulher que perdeu a dracma e vai atrás dela também. Mas esse pai também é o pai do filho pródigo, que fica esperando o seu filho voltar para abraçá-lo e para recebê-lo com toda graça. Muitas vezes nós damos ênfase nessas parábolas à pessoa do filho pródigo. Na verdade, esse título, como disse anteriormente, ele não está muito correto. Ele não é inspirado. Foi colocado ali para nos ajudar a compreender. Não faz parte da inspiração divina. Não está errado ter os títulos. Como os capítulos e versículos também no original, no grego não existem. Foi escrito direto. Mas preste muito atenção nisso. A ênfase aqui não é no filho pródigo, a ênfase é na pessoa do pai. Você pode ver que por mais de 10 vezes é citada a palavra pai nesse texto. Depois leia e conte mais de 10 vezes. Eu contei 11 vezes. Refere à pessoa do pai. Porque esta é a história de Deus, a história da redenção é a história de Deus. É a história do amor, é a história da misericórdia. É o pai procurando o filho. E da mesma forma que o pai não censurou o filho quando chegou ali da sua vida de pecado, Deus não nos censura também. Eu não estou falando aqui de consequências, existe consequência para o pecado, mas estou falando da graça agora, estou falando do coração do pai, estou falando do amor do pai. Não podemos ser ingênuos em achar que o pecado não tem consequência, porque tem. Não podemos ser ingênuos a achar que por causa da graça agora podemos pecar à vontade. Não, se pecar vai ter consequência. Mas se você se arrepender, o Pai estará sempre de braços abertos para você. Sempre de braços abertos, como este pai estava com gesto de amor. Há um perigo de se perder no mundo, mas um perigo de se perder também dentro da casa. E às vezes alguns têm perdido alguma coisa dentro da própria família, dentro da igreja, por causa da insatisfação e por causa de não vigiar. Mas o amor de Deus é eterno e incondicional. Amém?
E eu termino dizendo que o pai fez questão, ou faz questão de deixar símbolos na vida do seu filho. Os 3 símbolos: vestes novas, sandálias e anel. As vestes novas apontam para o revestimento da justiça. Jesus é a nossa justiça. Nós não somos justificados pela bondade que temos, mas somos justificados por causa do sangue de Jesus e por causa do amor do Pai. Essas vestes representam que somos justificados, não porque somos justos. Não, aquele irmão se achava justo. Os fariseus e escribas se achavam justos, mas eles estavam equivocados, porque a justiça que prevalece é a justiça do Senhor Jesus. As sandálias é porque ficavam descalços naquela época os escravos, mas os filhos tinham calçados. E certamente esse filho chegou descalço porque o seu sapato tinha sido destruído, certamente com pés feridos, trincados, rachados, feios. Mas o pai disse: coloque sandálias nos pés dele. Certamente também mandou que um servo viesse para lavar os pés do seu filho, para restituir a ele o lugar de filho, para que ele não se sentisse escravo dentro de casa. E o anel identificava como filho e não como servo. O anel do pai, o anel da família, significava a herança que ele tinha. E a maior herança que ele podia ter era a personalidade, o caráter e a vida do seu pai. Embora ele tivesse destruído toda a herança material, ele reconquistou o coração do pai e converteu o seu coração ao pai. Na verdade, o coração do pai ele sempre teve. Deus, nós sempre temos o coração de Deus para nós, queridos. Às vezes Deus é que não tem o nosso coração, mas quando nós nos arrependemos, nós devolvemos a Deus o nosso coração. Por isso em Provérbios diz: filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. O Senhor quer de você o seu coração. Porque se você entregar o coração, o resto você vai entregar também. Amém? Deus é sábio. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você nesta hora, em nome de Jesus, para a glória de Deus, para a glória do nosso Pai. Oh Espírito Santo, esteja de olhos fechados todos agora, em nome de Jesus. Quero te dar a oportunidade de falar com Deus nesta hora. Aí no seu lugar, mas se você sentir necessidade de vir aqui à frente, você pode vir, nós vamos orar com você aqui também. Você que tem se sentido um filho perdido, fora da casa do pai, ou um filho perdido dentro